O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Nacional de Justiça pode investigar com total independência os juízes brasileiros. A sessão no Supremo levou 2 dias para chegar a um resultado. O assunto criou mal-estar no Judiciário, refletido na sessão do STF, que teve apenas um voto, que manteve os poderes do Conselho Nacional de Justiça. A vitória foi de 6-5. A decisão foi comemorada por várias entidades. O placar foi apertado. Foram 5 votos contra e 6 a favor da independência do Conselho Nacional de Justiça para investigar juízes. O relator Marco Aurélio votou contra e defendeu que o CNJ não poderia investigar juízes antes das corregedorias de cada estado. Uma única corregedoria não pode substituir 90 corregedorias existentes e pagas pelo contribuinte. Mas outros ministros defenderam a ação do CNJ. Até as pedras sabem que as corregedorias não funcionam quando se cuida de investigar os próprios pares. A decisão dá autonomia para o Conselho Nacional de Justiça iniciar uma investigação contra magistrados ou acompanhar processos em andamento sem precisar fundamentar o pedido. Em outras palavras, o CNJ não precisa se submeter a uma análise dos próprios tribunais para saber se pode ou não investigar denúncias contra juízes ou servidores do Judiciário. A ação contra o CNJ é da Associação dos Magistrados do Brasil, que comentou a derrota. Fomos vencidos, mas não estamos convencidos. Veja bem como foi bem apertado, muito apertado o resultado dado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Já a Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, considerou a decisão uma vitória do Judiciário brasileiro. A ministra esteve no centro da discussão quando afirmou no ano passado que a ação poderia trazer impunidade a bandidos escondidos atrás da toga. O Procurador-Geral da República também comemorou o resultado no STF. Se nós queremos combater a impunidade, nós devemos fortalecer o CNJ como devemos fortalecer o CNMP. É preciso que essas instituições de controle externo disponham dos meios necessários para que possam cumprir adequadamente a sua missão constitucional. Em São Bernardo do Campo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho afirmou que a sociedade saiu ganhando. A meu juízo é muito positivo porque sinalizou um reconhecimento do papel desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em prol do aprimoramento das nossas instituições. Eu vou te pedir uma gentileza. Acesse o nosso site, é tvt.org.br, e veja quais dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor e os que votaram contra. Lá você vai encontrar a foto e o nome de cada um deles. E o assessor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Marcelo Mauad, acompanhou atentamente esse julgamento e vai agora, ele está aqui no estúdio para conversar conosco, falar para a gente o que significa essa decisão para todos nós brasileiros. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado. O que significa para todos nós essa decisão, mesmo que apertada, de 6-5? Eu diria que nós estamos diante de uma das decisões mais importantes adotadas pelo Supremo Tribunal Federal desde a Constituição de 1988. Por quê? Se nós fizermos uma rápida retrospectiva de lá até aqui, o Executivo foi alvo permanente de investigação quando houve algum tipo de desvio, da mesma forma o Legislativo. Há uma permanente atenção por parte dos meios de comunicação da sociedade sobre esses dois poderes, o Executivo e o Legislativo. Curiosamente, mesmo com a Constituição Democrática de 1988, o Judiciário, do ponto de vista da sua gestão, estava sempre isento. Ele estava fora desta fiscalização que é fundamental por parte da sociedade. Quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, ficou muito claro que uma das suas principais missões era justamente fiscalizar a atuação administrativa do Poder Judiciário. E
Só que naquele momento foi criado o Conselho Nacional de Justiça, em seguida o questionamento sobre a sua constitucionalidade. O Supremo veio e confirmou. Digamos assim, foi o primeiro tempo desse jogo. Faltava o segundo tempo. Confirmar poderes de fiscalização vigorosa por parte do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre o juiz. E por que uma votação tão apertada, 6-5? É curioso isso também, porque eu acho que reflete, nesse momento, um período de transição. Há uma parcela da sociedade que ainda está voltada para os privilégios do passado, o que hoje não se admite jamais. E há uma outra parcela, que é a imensa, esmagadora maioria da sociedade brasileira com as suas instituições, que não tolera mais privilégios de forma alguma. E com fundamentos constitucionais, porque isso precisa ser destacado. A decisão que prevaleceu no Conselho Nacional de Justiça está em consonância com os princípios do Estado Democrático de Direito, que hoje vige no país, artigo 1º da Constituição. Não é só Estado de Direito, é Estado Democrático de Direito. O que significa isso? Estamos todos, brasileiros, sob o império das mesmas leis. Somos todos iguais perante esta lei, artigo 5º da Constituição. E o Poder Judiciário, a administração pública, o Poder Judiciário como parte da administração pública, deve atuar com eficiência e dentro dos princípios da moralidade, artigo 37 da Constituição. Esses dispositivos, ao fim e ao cabo, é que acabaram prevalecendo na decisão. Ou seja, o olhar da maioria do Supremo foi para os valores e os princípios maiores que vigem na Constituição. E não para normas, a lei de organização da magistratura, dos juízes, que é anterior à Constituição e que fixa sessão secreta para analisar desvios de conduta de juízes. Além disso, a aposentadoria quando o juiz comete alguma irregularidade, a pena mais grave que pode ser cometida a ele do ponto de vista administrativo é a aposentadoria com vencimentos. Enquanto que para qualquer servidor ou para qualquer cidadão brasileiro, ele vai sofrer todas as demais consequências desse ato. Está muito claro para todos nós. Enfim, muito claro. Por tudo isso nós aplaudimos essa decisão do Supremo. Nós, com isso, talvez nós estejamos fechando um capítulo importantíssimo da história recente do país, reafirmando os princípios maiores e os valores consagrados na nossa nova Constituição. Muito obrigado, Marcelo. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Foi muito claro a sua posição.